Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro. As margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, em desejo, a liberdade desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela nobre natureza, estrelas forte, pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras obras e florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais ardida, desde os sonhos lindos campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, os seres da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Para uso da palavra, o senhor Luiz Henrique Mandetta. Bom dia a todos. Em tempo que cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, de quem recebi neste mesmo palácio a incumbência de dirigir o Ministério da Saúde até a data de hoje. A senhora Michele Bolsonaro, primeira-dama do Brasil. Ao excelentíssimo senhor vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Ao ministro de Estado-chefe da Casa Civil, Walter Souza Braga Neto. Ao Nelson, meu colega, que irá me substituir, a quem desejo toda sabedoria para conduzir esse nosso país. É normal e praxe nessas reuniões nós cumprimentarmos todos os ministros ao cumprimentarmos o ministro chefe da Casa Civil. Mas eu peço licença para cumprimentar a cada um dos ministros com os quais tive a honra de trabalhar numa equipe maravilhosa. Cumprimento
ao ministro Sérgio Moro, ao ministro da Defesa, general Fernando, ao ministro Ernesto, das Relações Exteriores, ao ministro Paulo Guedes, da Economia, ao ministro Tarcísio, da Infraestrutura, a minha conterrânea, amiga de família, Tereza Cristina, da Agricultura, ao ministro Weintraub, da Educação, ao ministro Onix, da Cidadania, ao ministro Jorge Ramos, ao nosso decano, general Heleno, muito obrigado, tempo que lhe cumprimento, estendo esse cumprimento a todos aqueles que compõem essa equipe maravilhosa, ao ministro André, da AGU, ao nosso presidente do Banco Central, Roberto, orgulho de trabalhar com Roberto Campos Neto, nosso querido Roberto Campos, ministro Ramos, ao senador Flávio, em seu nome, senador, cumprimentar todo o Senado da República, transmita a todos os senadores meus cumprimentos, meu agradecimento, ao deputado Eduardo Bolsonaro, em seu nome, cumprimento todo o Legislativo, transmita a todo o Legislativo o meu respeito, vejo parlamentares aqui presentes, ao Rogério Marinho, os ministros da Infraestrutura, muito obrigado, Wagner do Rosário, da AGU, ministro Marcos Pontes, muito obrigado pela parceria sempre firme da Ciência e Tecnologia, ministro Bento, muito obrigado pelos conselhos, muito obrigado pelas orientações, enfim, por tudo que fizemos juntos nesse intervalo de tempo. Não se pode resumir em palavras determinados momentos, mas eu vou procurar pelo menos colocar alguns pontos que são muito importantes principalmente para o Nelson, ministro que agora me substitui. Nós encontramos um sistema de saúde extremamente complexo, uma proposta constitucional, uma máxima constitucional pétrea, em que nós temos o desafio geracional de construir um sistema universal, um sistema igualitário, porque busca a equidade e busca a integralidade. São desafios para uma geração de brasileiros que foram plantados na Carta Magna de 1988. Para darmos a nossa colaboração, num momento em que é necessário que o país faça ajuste fiscal, não existe saúde sem economia, em que nós trabalhamos no ano de 2019 nos fundamentos, encontramos um país perdendo o certificado de área livre de sarampo, porque perdeu um histórico de bons índices de vacinação do Programa Nacional de Imunização. Encontramos um país que não tinha um diálogo com a atenção primária e criamos pela primeira vez nesses 31 anos de SUS a Secretaria Nacional de Atenção Primária e demos os 6 passos de reestruturação do sistema, a criação da secretaria, a ampliação do horário noturno para o Saúde na Hora. O próximo passo foi o Médicos pelo Brasil, uma primeira proposta que mistura tanto uma proposta de trabalho com vínculo qualificado, mas com métrica de desempenho, para que o bom profissional seja reconhecido e valorizado. Fizemos na sequência o novo financiamento da atenção primária, também por metas e métrica. Pela primeira vez o país vai medir o que faz em saúde. Se saúde é investimento, todo investimento precisa ser medido para saber do seu retorno à sociedade. O novo financiamento da atenção primária, ele traz o desafio de incluir no Programa de Saúde da Família 55 milhões de brasileiros, dos mais vulneráveis, dos mais frágeis, esses que hoje a gente procura abordar dentro das favelas, dentro das comunidades, que infelizmente, por erros de má condução do programa, ficaram à margem desse programa anos a fio. Lançamos o programa que vai ser a pauta do século XXI. Ele precisa ser ampliado. Ou o Brasil investe pesadamente em genética, no programa Genômica Brasil, que foi lançado quando ele estava lá em Londres, quando coloquei, puxei, trouxe
o Nelson, que estava lá fazendo sua pós-graduação, o coloquei na nossa comitiva para que visitasse, interagisse com o sistema de saúde inglês, onde nós buscávamos essa parceria com a Inglaterra, Israel e Estados Unidos. É o nosso tripé de construção de uma política de genética, a reposição do país nos grandes fóruns, a reposição internacional do SUS, do Brasil, como um país que tem o que dizer para o mundo em termos de saúde, nos levou a inúmeros fóruns, a coordenação mundial de programas de tuberculose e, pela primeira vez, um ministro de Estado de um sistema público de saúde foi convidado para o Fórum Econômico de Davos. Até eu fiquei impressionado porque chamariam num fórum tão típico da iniciativa privada, chamarem um ministro de Estado de um país com um sistema público. Mas é fruto do debate que se trava no G20, aonde acesso universal e cobertura universal se tornou o compromisso do G20, onde nós tivemos lá no Japão. O ministro Paulo Guedes não pôde estar presente, teve o Guaranis, onde nós fizemos esse debate de como implantar no mundo um sistema de saúde. Esse é o debate pós-corona que mais será desafiador. Como o Brasil vai sentar na mesa de negociação da nova ordem mundial de saúde? Veja os aeroportos que fazem toda aquela testagem para ver se não tem um canivete, se não tem uma bomba, um revólver. E a testagem da biossegurança deve ser a tônica no século XXI. Nós plantamos as raízes e aqui peço atenção a todos, embora pública, embora com todas as suas dificuldades, a Fiocruz se revela mais do que nunca necessária à própria soberania. Foi dali que nós tiramos os kits para fazermos os nossos testes, que muitos dizem ser poucos e são poucos, mas num momento em que o mundo inteiro fez uma corrida para esses testes. É preciso lançar o complexo industrial, porque se tiver vacina, podem ter certeza que ela só será feita por quem tiver capacidade de produzir vacina. E nós precisamos ter a nossa autonomia científica dentro desse nosso grande celeiro de pessoas que lutam pela saúde pública. Esse reposicionamento internacional marca uma nova era de discussões que o Itamaraty, mais do que nunca, será a pedra angular para a saúde pública. E aqui eu agradeço porque todas essas viagens internacionais, em todos os continentes, e fui a todos, fui à África, fui à América Central, fui ao Japão, fui à Ásia, fui várias vezes à Europa, o trabalho de excelência da diplomacia brasileira no assessoramento, empoderamento e tratativas de altíssimo nível que foram feitas pela saúde pública brasileira. Nós passamos por esse ano de 2019 e eu disse ao ministro Paulo Guedes, vou ter a honra de não lhe pedir recurso. E trabalhei durante 12 meses com uma gestão orçamentária muito austera. Pela primeira vez o SUS não deve nenhum centavo a nenhum prefeito, a nenhum estado. Nós zeramos todas as habilitações em dezembro de 2019, não há uma pendência. Nós estamos trabalhando no ano de 2020. No ano passado nós renovamos 40% da frota do SAMU, que estava há quase 3 anos sem renovar. E talvez por isso seja um dos pilares para a gente estar rodando aí com as nossas ambulâncias em bom estado. Também nesse ano nós fizemos um repasse até agora, ministro Guedes, em recursos, liquidez para estados e municípios, em recursos diretos de mais de 6 bilhões em 40 dias. Nós já colocamos as EPIs e tivemos que fazer a compra centralizada, não é função da União, mas tivemos que comprar porque o mundo entrou em colapso. Os testes, nós só conseguimos comprar esses que estão chegando porque nós pedimos o auxílio da iniciativa privada e foi a Vale do Rio Doce e o sistema bancário que compraram 10 milhões de testes rápidos, dos quais, para trazer de lá até aqui, até a logística de avião eles tiveram que pagar, porque até isso caiu no mundo.
E a gente tem que agradecer muito as inúmeras parcerias que vieram. Hoje, fruto de nós termos aberto os ventiladores, quebrado as regras, engenharia reversa, capitalizado pequenas empresas para fazer 15 mil respiradores dentro do Brasil, hoje eles entregaram os primeiros 180 que já vão para dentro do sistema. No mês de maio nós estaremos com um sistema muito mais eficaz. Também com a iniciativa privada, mas sem comprar o reagente não adianta ter, nós compramos através da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, num acordo internacional difícil de ser feito, o Brasil fecha 10 milhões de testes PCR-RT. E o maior programa de concentração para usina de exames privado, feito com a DASA, que fez a sua proposta sem custos para o sistema de saúde, apenas o custo da operação, mas nada, nenhum tostão de ganho, isso tudo numa colaboração com o sistema de saúde, a gente vai conseguir no mês de maio ter na faixa de 20 a 25 milhões de testes sendo realizados em todo o território nacional, num cenário onde não há mercado. Eu sempre disse para os senhores que colapso é quando a gente tem o dinheiro, tem a ordem judicial, tem a carteirinha do plano de saúde, tem tudo, tem até a doença e simplesmente não há o sistema. Isso o mundo experimentou por ter feito uma opção de concentrar todas as compras com a China, 94% desses insumos, e a Índia com a matéria-prima, com mais de 90%. A gente espera que a Índia continue produzindo essas substâncias primárias, porque caso contrário, do mesmo modo que estamos sentindo falta das máscaras, poderemos sentir falta dos medicamentos de uso contínuo. É um passo difícil, o século XXI vai ser dividido em antes e após o coronavírus. Todas as economias vão sofrer, a nossa vai sofrer, e muito nos preocupa a segunda onda, o pós-Covid. A economia será o grande desafio, ministro Guedes, mas tenho muita confiança na vossa condução, nas inúmeras ferramentas de gestão que temos para fazer esse enfrentamento. Muito obrigado, presidente, pelo tempo que pude servir ao governo. Uma honra para mim trabalhar durante esse período com essa equipe, sob sua liderança, sob sua coordenação e, humildemente, como cidadão, me coloco à disposição sempre que for chamado, sempre que for convidado para qualquer tipo de serviço que eu possa fazer. Hoje, eu quero agradecer, além de todos os ministros, a minha esposa que está aqui, Terezinha Alves Mandetta, médica, companheira, e em nome da minha família, dos meus filhos, do meu pai e da minha mãe, a gente trabalha muito forte na educação dos filhos por valores. E eu gostaria muito de deixar muito claro que, do ponto de vista nosso de educação familiar, nós sabemos muito bem que fizemos um trabalho que deveríamos ser feito e continuamos à disposição do país, com a mesma vontade de que esse país possa ter dias melhores. Muito obrigado, presidente, muito obrigado a toda a equipe. Um agradecimento especial à dona Michele Bolsonaro pelo trabalho inspirador em relação às doenças raras. Vai aqui também para todos vocês um testemunho de tentativa desse país de dar um pouco de carinho, um pouco de dignidade para essas crianças, para esses pacientinhos, tanto da epidermólise bolhosa, que ganhou nossa primeira redação, como das crianças com atrofia medular espinhal, que trabalham hoje, que temos hoje, pelo menos um passo inicial na busca de um melhor equilíbrio do sistema. Muito obrigado em nome de todas essas crianças, senhora dona Michele Bolsonaro. E muito obrigado a todos os ministros e um agradecimento especial ao senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Obrigado. Nesse momento, o presidente da República assina o termo que dá posse ao ministro de Estado da Saúde. Convidamos o ministro de Estado da Saúde, Nelson Teich, a assinar o seu termo de posse.
Ouviremos agora as palavras do ministro de Estado da Saúde, Nelson Teich. Agradeço a presença de todos. Inicio cumprimentando o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, a senhora Michele Bolsonaro, a primeira-dama do país, o excelentíssimo senhor vice-presidente da República, Hamilton Mourão, o ministro do Estado, chefe da Casa Civil, Walter Souza Braga Neto, em nome do qual cumprimento os outros ministros presentes. Obrigado. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, um cumprimento especial ao Dr. Luiz Henrique Mandetta, senhoras e senhores e autoridades presentes. Bom, hoje eu recebo certamente o maior desafio da minha vida profissional. Isso é inegável, né? Ter a oportunidade de compor o governo federal num momento tão difícil como esse para a sociedade, para o mundo, e ter a oportunidade de ajudar as pessoas desse país, isso é uma oportunidade única. Então, eu agradeço muito a oportunidade de ter sido colocado nessa posição, nesse momento. Minha formação básica é médica, eu sou médico, eu fiz a parte clínica médica, médico de família, depois eu fiz oncologia, trabalhei em cidade pequena, trabalhei em hospitais de oncologia. Então, eu vivi, durante muito tempo, a interação médica. Como clínico, como oncologista, principalmente, você convive muito. As pessoas são muito próximas de você, as pessoas que você cuida, numa cidade pequena ou num paciente que tem câncer, que é uma doença bem difícil de conviver com. E isso é uma coisa que moldou o meu lado humano. E hoje eu tenho o foco, eu tenho colocado isso, o foco que a gente tem aqui, em tudo que a gente vai fazer, é nas pessoas. Por mais que você fale em saúde, por mais que você fale em economia, não importa o que você fala, o final é sempre gente. E é isso que a gente vem fazer aqui, trazer uma vida melhor para a sociedade e para as pessoas do Brasil, né? Outra coisa que eu tenho colocado é a importância da informação. Uma das características dessa doença que a gente vive hoje, que é a Covid-19, é a pobreza de informação sobre a doença, sobre a evolução dela, sobre possíveis tratamentos. E isso aí leva a um nível de ansiedade e medo que é enorme. Então, a gente vive não só um problema clínico, que é de cuidar da doença, mas é de administrar todo o comportamento de uma sociedade que hoje está com muito medo. Você anda nas ruas, quando eu vim para cá, eu vim do Rio de Janeiro, a gente passando pelo Santos Dumont, tudo deserto, gente de todo mundo com máscara. É uma coisa que parece filme, então essa é a realidade que a gente está vivendo hoje, e isso leva a muito medo. E a gente vai ter que trabalhar isso também, trazendo confiança de que a gente vai levar para as pessoas, através da informação, do conhecimento, do planejamento, o começo da construção de uma solução. É óbvio que a gente espera que isso venha muito mais rápido, se sair um medicamento, vacina demora um pouco mais, mas isso é uma opção. E uma das coisas que vai nortear a gente é essa parte da informação, capturar isso cada vez melhor, mais detalhado. Uma das coisas que é importante fazer nesse momento é juntar o que a gente tem de informação na saúde, em outros lugares, em outros ministérios, e trabalhar isso de uma forma para a gente tentar ampliar esse volume de informação, trabalhar o detalhamento dele, olhar o que está faltando e desenhar um programa para que cada dia mais a gente entenda o que está acontecendo. Porque quando você sabe o número, quando você sabe o que acontece, as soluções vêm quase que naturalmente. O problema do desconhecimento é porque as suas decisões, elas são muito mais uma coisa que você acha, você imagina, do que você realmente tem uma visão clara do que vai acontecer na frente, né? Uma coisa que é fundamental, que ao longo da minha vida, eu fui médico, hoje em dia eu não atendo mais, eu até tive uma empresa, eu vim da área. E uma coisa que eu percebia na empresa é a necessidade de você também formar times, que é de você trazer as pessoas certas para os problemas certos. E você dá para essas pessoas a condição de trabalhar, porque às vezes se você mapeia o problema, mas você não traz o time, você não consegue resolver. Então isso é uma outra coisa que é muito importante.
Então, por exemplo, uma das coisas importantes nesse momento é a gente pegar, não só na área do Ministério da Saúde, mas outros ministérios que, de alguma forma, têm uma relação muito direta com os problemas atuais da Covid, mas da saúde como um todo, como essas pessoas vão trabalhar juntas. Então, uma lista de problemas de cada área fundamental, para a gente entender e definir com prioridade e como esses problemas interagem com a saúde, com tudo que a gente quer construir. Então, a criação de uma estratégia de abordagem de problema, de conhecimento, de formação de equipe, isso vai ser importantíssimo para a gente melhorar a eficiência de como a gente vai trabalhar o momento atual e o futuro. Porque uma coisa importante que a gente tem que entender é que a Covid hoje está atraindo todas as atenções. Mas existem outras doenças, existem outros problemas que você não pode deixar de lado. Você vai ter que acompanhar com a mesma intensidade, mesmo que você não fale tanto deles. Então, por exemplo, se você tem menos acesso, você tem menos disponibilidade de serviços de diagnóstico, por exemplo, como é que você vai ter... Será que você não vai prejudicar o diagnóstico de pessoas com câncer? O que isso vai representar lá atrás quando você reduz a atividade? Não é da economia, dos serviços, né? O que vai acontecer quando a pessoa fica em casa com medo de ir no pronto-socorro e ela infarta e ela não chega a tempo no hospital? O que vai acontecer? Então, essa atenção na Covid, mas prestando atenção que toda a saúde tem que estar atenta, a gente vai ter uma entrada agora de período de novas doenças que com essa periodicidade, a gente está falando da dengue, está falando da influenza, isso vai entrar, então vai complicar o sistema. A gente vai ter que tomar cuidado com isso e tem que acompanhar também os indicadores sociais. Por quê? Por exemplo, se a gente tiver mais desemprego de pessoas que vão perder o plano de saúde, isso vai impactar no SUS. A gente acompanhar como é que vai ser essa evolução. Então, tudo que a gente fala aqui acaba muito em informação detalhada, com qualidade e bem avaliada e bem estruturada. E formação de equipe. Então, isso vai ser uma coisa que eu pretendo trazer de uma forma mais intensa nessa transição de um ministro para o outro. Em relação ao coronavírus, eu já comentei, quer dizer, a gente tem hoje que a gente vai ter que trabalhar esse cenário de tanta incerteza, mas existem hoje coisas muito promissoras, né? A gente hoje está vendo medicamentos que estão surgindo com uma grande possibilidade. Saiu ontem um estudo de um antiviral com aparentemente uma resposta muito grande. Então, uma esperança que a gente tem também é que a gente consiga talvez ter uma solução para o problema mais rápido do que a gente imagina se a gente tiver algum medicamento. Isso é uma coisa fundamental. Uma das coisas mais importantes que a gente vai ter aqui é a avaliação precoce de como estão indo as pesquisas, não só na área do Covid, mas em todas as outras áreas, para que a gente, numa posição privilegiada de ministério, para que a gente consiga antecipar possíveis informações, para que a gente consiga utilizar, ter acesso a medicamentos que vão ajudar nisso, né? E aí, como eu digo, eu recebo do presidente Bolsonaro essa missão de ajudar, e como eu falei para vocês, é uma honra para mim estar aqui, ter a oportunidade de ajudar o Brasil nesse momento, né? Agradeço tudo que já foi feito, né, na gestão anterior do Ministério da Saúde, e a gente vai buscar isso aqui para que a gente continue e agregue ao que já vem sendo feito. Mas a gente agradece a todo o trabalho que vem sendo feito e que foi feito pela equipe do Ministério da Saúde. Na verdade, hoje, eu começo as minhas atividades aqui, e basicamente o que a gente estou chegando hoje, e a ideia é realmente que a gente trabalhe pontos que eu considero importantes como ações iniciais. Uma, como eu falei, juntar as informações das diferentes áreas que a gente tem dos ministérios, para a gente tentar aumentar a quantidade de informação, mais detalhamento e poder analisar, né? Uma outra coisa é uma maior integração entre os ministérios, para que a gente possa mapear coisas ligadas à saúde que são fundamentais. Então, como é que está a parte de logística, a parte de recurso de equipamento, como é que isso está funcionando, para que a gente possa ter as pessoas mais capacitadas em cada área, ajudando e trabalhando junto, né? A gente não pode esquecer que, um comentário importante também, que as pessoas mais frágeis, as pessoas mais pobres, possivelmente vão ser aquelas que mais vão sofrer.
Isso é natural em qualquer situação de crise, de doença, e a gente não, a atenção para essas pessoas vai ser total, né? E para finalizar, eu quero... Esse é um trabalho, a gente tem ações iniciais que a gente vai fazer, né? Decidir acompanhar diariamente a evolução em cada estado, município, de como está evoluindo a Covid, ou outros problemas que possam estar relacionados à saúde. E trabalhando com os estados, com os municípios, que a gente consiga ter uma agilidade na solução de problemas que vão surgir. Porque, como eu falei antes, essa situação, com tanta incerteza, você não consegue planejar muito na frente. Você tem que analisar todo dia o que está acontecendo, ver o que aconteceu até ontem, fazer um diagnóstico, fazer um planejamento e executar. A grande dificuldade realmente é você tirar as coisas do papel e das ideias e fazer com que aquilo aconteça na prática. É quando você realmente muda a história, é quando você realmente ajuda as pessoas. E para finalizar, eu quero agradecer a minha família, minha mulher está aqui, minha esposa, agradecer meus filhos. Isso foi, a gente conversou antes de eu assumir essa posição, era muito importante que eu tivesse apoio pleno da família, porque é uma missão que te obriga a trabalhar 24/7, né, principalmente em fase de crise. Então, eu agradeço muito a minha família, né, e agradeço mais uma vez ao presidente a oportunidade de ajudar o Brasil num momento como esse e que, além disso, depois disso, que a gente consiga trabalhar a saúde como um todo, em todas as áreas, aí juntando saúde pública, a saúde suplementar tem que ser lembrada também, ela faz parte, pessoas do empresariado que querem ajudar. A ideia é a gente trazer todo mundo junto, num grande guarda-chuva, num grande planejamento, num grande time, para que a gente realmente consiga levar o Brasil para uma situação melhor, tanto na saúde quanto na economia. Obrigado. Com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Bom dia. Hoje é dia de alegria. Afinal de contas, nós vamos unir aqui agradecimentos e cumprimentos. Prezado vice-presidente, sempre falei que o nosso ministério é um time, né? E um time, de vez em quando, alguns jogadores são substituídos. Por vezes, por cansaço. Por vezes, naquele jogo, ou a partir daquele momento, a gente precise modificar o placar. Não há demérito para ninguém nesse momento. E todos torcem pelo time chamado Brasil. Prezado Augusto Aras, doutor Augusto Aras, nosso chefe da PGR, uma satisfação vê-lo aqui. Senhora Michele, primeira-dama, chefe da Casa Civil, Braga Neto. Esse cumprimento é para mim? Meus cumprimentos a todos, senhores ministros. Dizer a todos que eu quero primeiro começar a agradecer Henrique Mandetta, do estado da Tereza Cristina, do estado a qual tive o prazer e a honra de servir no 9º GAC NIUAC por 3 anos, um estado caloroso em todos os aspectos, não só no tocante ao clima, bem quanto ao povo, bastante simpático e hospitaleiro. Saudades daquele churrasco com mandioca, daquelas guaviras de final de ano. E, obviamente, esses sentimentos se misturam com o do ministro Mandetta. Tenho certeza que ele sempre está lá, não vai ter saudades. Mas marca a nossa vida. De lá eu fui para a Escola de Educação Física do Exército e segui a minha vida. O Mandetta assumiu esse time conosco em janeiro do ano passado. Tenho certeza que ele fez o que ele achava que tinha que ser feito. Que eu dei liberdade aos ministros para buscar o melhor para o Brasil por meio do seu ministério. Eu tenho certeza que ele sai com a consciência tranquila. Agora podemos perguntar, né? Por que substituir? A visão minha é um pouco diferente do ministro que está focado no seu ministério.
A minha visão tem que ser mais ampla. Os riscos maiores, logicamente, são sobre minha responsabilidade. Eu tenho o dever de decidir. Eu não posso me omitir. Eu tenho que buscar aquilo que, segundo o povo que acreditou em mim, deve ser feito. A visão do Mandetta, uma visão muito boa, era da saúde, da vida. A minha, além da saúde da vida, entrava o Paulo Guedes, entrava a economia, entrava o emprego. Desde o começo eu tinha uma visão, ainda tenho, que nós devemos abrir o emprego. Porque o efeito colateral do combate ao vírus não pode ser, no meu ponto de vista, mais danoso que o próprio remédio. Eu tenho a certeza que o Mandetta fez o melhor, deu o melhor de si para atingir esse objetivo. E eu agradeço, Mandetta, no fundo do coração. Aqui não tem vitoriosos nem derrotados. A história, lá na frente, vai nos julgar. E eu peço a Deus que nós dois estejamos certos lá na frente. Então, essa briga de começar a abrir para o comércio, é um risco que eu corro. Porque se agravar, vem para o meu colo. Agora, o que eu acredito que muita gente já está tendo consciência, que tem que abrir. Hoje mesmo, acreditando na imprensa brasileira, vi uma matéria que 50% dos prefeitos estão divididos no tocante à abertura. Até pouco tempo era 100% o contrário, ou 99%. Eu tenho certeza que eles sabem dessa necessidade. Como conversei com o ministro Moro agora há pouco sobre as fronteiras. Eu tenho a minha opinião, que a gente vai conversar com mais ministros. Começar a abrir as fronteiras. Eu até te pergunta, por que está fechado com o Paraguai? É uma fronteira seca que não temos como fiscalizá-la. Eu acredito que quando a gente for escrever alguma coisa, é para ser cumprido. A mesma coisa no tocante ao Uruguai. Então isso a gente vai tendo informações e vai decidindo, assim como qualquer portaria restritiva tem que passar agora pelo crivo da chefia da Casa Civil, qualquer. Vocês sabem do que depender de mim, nenhum cidadão seria preso no Brasil por causa disso. A detenção, segundo a lei, é quem porventura estivesse disseminando de forma criminosa algo que afetasse a saúde de todos. Agora, aquelas cenas de prender mulheres na praia, em praça pública, ou um cidadão também, bastante forte, né? Sendo jogado no chão, colocado algemas, eu não consigo entender isso daí. Não concordo com isso. Pena que eu não possa intervir em muita coisa, porque o Supremo decidiu que as medidas restritivas que têm que ser respeitadas são aquelas de prefeitos e governadores. Mas vamos seguir o destino. Vamos respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que, afinal de contas, estamos numa democracia, além da independência, a harmonia entre os poderes. Mas eu repito, essas prisões, mais que ilegais, atingem a alma de cada cidadão brasileiro. Não podemos admitir isso. Não vou pregar desobediência civil, mas medidas como essa têm que ser rechaçadas por todos nós. Mandetta, mais uma vez, muito obrigado. Agora entra em cena o prezado Nelson, doutor Nelson, um oncologista, 62 anos, casado, 6 filhos. E confesso, cumprimento pela sua coragem, porque não é apenas ser ministro, né? E buscar melhorar a saúde do Brasil, que nós sabemos que não é de hoje, tem seus problemas. Agravado a isso, tem uma questão de uma pandemia. O seu trabalho é 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, obviamente, todos nós, em especial o Mandetta aqui, torcemos pelo seu sucesso. Porque o seu sucesso poupa vidas, poupa pessoas que possa ser jogado
ao desemprego, até deixo bem claro que também é economista, né? E poderá, no nosso entender, buscar uma alternativa para isso. Junte eu e o Mandetta e divida por 2. Pode ter certeza que você vai chegar naquilo que interessa para todos nós. Nós não queremos vencer a pandemia e daí chamar o doutor Paulo Guedes para solucionar a questão, as consequências de um povo sem salário, sem dinheiro e quase sem perspectiva, em função de uma economia que a gente vê que está sofrendo sérios reveses. Então, prezado Nelson, meus parabéns pela coragem e pelo tempo que você agora dedicará em buscar a solução. Com toda certeza, vai sofrer um pouco a sua família. A gente pede compreensão à sua esposa, à sua família, porque o seu trabalho, assim como foi o do Mandetta, é muito dignificante para todos nós. Parabéns, Nelson. Deus te acompanhe, que você seja feliz e nos ajude, assim como o Mandetta ajudou, a buscar dias melhores para todos nós. Muito obrigado a todos. Está encerrada esta cerimônia. Os senhores ministros receberão... Tá aí, você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto cerimônia de posse do novo ministro da Saúde, Nelson Tait. Continue agora com a programação da TV Brasil e siga bem informado também pelas nossas redes sociais.